Agora, um outro achado aqui, Aline, não é de Israel, é de um país que até não tem relação diplomática com Israel hoje, mas para a arqueologia ele é interessante, eu falei com a Aline que eu queria colocá-lo aqui também. É que agora, em 2025, depois de 14 anos sem escavação, reabriram as escavações de Ugarit, Hashmira, que fica na Síria. Esse sítio arqueológico aí, ele é muito importante para a história bíblica. Eu vou explicar a vocês por quê. Aí está o mapa da Síria e a cidade de Ugarit, que é lá perto do mar Mediterrâneo, como vocês estão vendo lá em cima, o Hashmira. E essa cidade, ela tem achados arqueológicos incríveis. Por exemplo, nesse vão aí, eles encontraram muitos tabletes com inscrição cuneiforme. Tabletes como este aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu tenho uma réplica aqui. Deixa eu tirar aqui, só para o pessoal poder ver, Aline. Olha, tabletes como este aqui. Estão vendo aqui, olha, na minha mão? E eles escreviam aqui nessa forma de escrita que a gente chama de cuneiforme, que ela era feita com cunhas. Isso aqui que eram, na época dos patriarcas bíblicos, os recibos, as cartas, os livros, eram isso aqui que eles tinham. E lá em Ugarit, eles encontraram muitos tabletes que contam como era a religião dos cananeus. E isso nos ajuda muito a entender a religião que os hebreus encontraram quando vieram para a Terra Prometida, seja no clã de Abraão, seja depois na conquista de Josué. E até me dá um pano de fundo para a Bíblia, porque eles encontraram, por exemplo, ali em Ugarit, esse hino à deusa Nikal, e é um salmo, e esse salmo à deusa Nikal, ele tem uma estrutura de poema que parece muito com os salmos encontrados na Bíblia. A Aline pode explicar isso até melhor para a gente. A poesia hebraica bíblica não é necessariamente uma rima ou uma métrica como a gente tem hoje. Ela é baseada muito em paralelismo de ideias. É como se eu falasse assim, a menina era inteligente e bonita, uma garota esperta e charmosa. Você fala a mesma coisa com frases diferentes. Mas esse hino a Nikal, ele foi mais interessante porque eles encontraram junto com ele esse tablete que tem a partitura de como tocar esse hino. Então nós temos a ideia de como seria uma melodia datada de 3.400 anos no passado. E o estudo dessa melodia nos ajuda a ter uma ideia de como seriam, talvez, as melodias hebraicas, porque, afinal de contas, Israel era um povo que fazia parte da cultura do Antigo Oriente Médio. Eles tinham muitas questões diferentes do mundo pagão, muitos, eles eram um povo da aliança, mas tinha coisas que os vizinhos também tinham. Os vizinhos faziam sacrifício de animais, Israel também fazia sacrifício. Os vizinhos tinham um templo, Israel também tinha santuário. E assim tinha libações, quer dizer, o ato de derramar vinho, de derramar azeite, não é algo, às vezes, que soa tão natural para a gente, mas era algo praticado, tanto pelo povo de Israel como por outros povos. Então, a gente vê os paralelos, e é interessante que essas escavações completam o que a gente já sabe da Bíblia, porque a Bíblia fala, quando o povo de Israel, na época de Josué, por exemplo, entra para conquistar a Terra Prometida, eles vão batalhar contra os cananeus, mas a gente vai ver que muitas vezes, mesmo séculos depois, o povo de Israel, algumas pessoas, pelo menos o povo, se deixam corromper pela fé aos ídolos, aos deuses pagãos. Tem a famosa história de Elias batalhando contra os profetas de Baal, porque parte do povo seguia a Baal e a Asherá. E então é interessante. Baal vinha de Ugarit, que os fenícios moravam lá nessa época, né? Lá é a origem do culto de Baal. Sim, então, exatamente. Só que a Bíblia não nos descreve a mitologia de Baal. A Bíblia fala, eles adoram a Baal e vocês não devem fazer isso. Então, a Bíblia não nos conta, por exemplo, como Baal nasceu, como Baal morreu, qual o ciclo de vida dele, as batalhas épicas que ele teve. Como a gente conhece muito da mitologia grega, dos deuses lutando entre eles, também havia uma grande mitologia cananeia. Por exemplo, de Baal morrendo através da deusa Mot, e a morte de Baal trazia o outono e o inverno, e quando ele renascia, quando ele voltava do mundo dos mortos, começava a primavera. Havia uma grande mitologia, e a grande maioria
a maioria dessa mitologia se perdeu com o tempo, porque ninguém mais adora Baal, nem em Israel, nem na Síria, nem em nenhum lugar do Oriente Médio, a adoração a Baal, e por isso boa parte da mitologia havia se perdido, e quando se achou essa biblioteca gigante desses tabletes lá em Ugarit, parte desses tabletes descreviam a mitologia cananeia, e por isso a gente hoje em dia sabe muito bem o que as pessoas acreditavam em Israel, em Canaã, mas não de achados só aqui, mas também muitos achados em Ugarit. Exatamente. E aí a gente vai aprendendo também o pano de fundo da Bíblia, que a gente vê lá, o Elias lutando contra os profetas de Baal. Mas por que a religião de Baal fascinava tanto? E só para você entender, hoje nós temos o Líbano e a Síria, mas aquela parte costeira do que seria hoje o Líbano e a Síria, no passado era uma região só, tá certo? Era o povo fenício. E a Jezabel vem de lá, ela era sacerdotisa do deus Baal. E essas coisas nos ajudam muito a entender os tratados teológicos e tudo mais.